A resposta, pessoal, está em arriscar na fé. A resposta está em se diferenciar na fé. A resposta está em confiar naquilo que a palavra está falando. Ó, rei, se o senhor fizer, o senhor pode fazer. Se ele não fizer, eu sei o que eu tenho que fazer. Se ele me livrasse de todos os problemas que a gente já teve, a gente não seria quem nós somos. A gente não teria os testemunhos que nós temos. A gente não teria as experiências que nós temos. Então não, a gente tem que confiar no Senhor. Senhor, seja feita a sua vontade. Porque muitas vezes a gente vai pedir, Senhor, me livra disso. Ele vai te deixar cair dentro da fornalha. É que você confie nele e saia melhor. E edifique pessoas, porque se você não tivesse problema nenhum, como as pessoas conheceriam Jesus? Diga comigo, por gentileza, pessoal, endurecidos nas dificuldades. Endurecidos nas dificuldades. Nós sabemos isso. Nós sabemos que são nas dificuldades, nas provas, onde nós somos testados, provados e, em nome de Jesus, aprovados. Às vezes não. Aí é onde a gente repete. Mas a gente vai e passa no teste. Deixa eu ler, meus queridos, para você, Lucas 12, a partir do 16. Olha só. Então lhes contou esta parábola, no 16. Eu coloquei o 12 aqui, mas eu vou no 16. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens. Olha ele falando com ele mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Então qual foi o plano dele? Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, fala comigo por gentileza, pessoal, insensato. Tem traduções que dizem louco. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nós vemos aqui, meus queridos, o reflexo dos nossos dias. Pessoas que têm vivido apenas para esta vida. Mas a palavra me ensina a sonhar, a declarar. Exatamente, está tudo certo. A gente tem sim que crescer, que se desenvolver. Mas veja, quais eram as prioridades desse homem? Ele não estava aqui fazendo planos para a eternidade, planos para o que ele poderia fazer com aquilo, quanto que ele poderia abençoar pessoas, quantas pessoas seriam abençoadas pelas bênçãos que ele tem tido. Porque o próprio Salomão falou isso, que as riquezas que a gente produz, que ele falou, né? Isso também não faz sentido. Tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que nós fazemos, fica para o outro. A gente não leva nada. Só com os egípcios, né, que a gente vê isso, que eles acreditavam nisso, né? Tanto que quando eles morriam, os animais de estimação, os bens deles, o ouro, carruagens, tudo aquilo que ele teve na vida, eles acreditavam que eles levariam para a eternidade. Mas não. O que nós levamos daqui foi o que nós construímos no céu, na vida das pessoas. A marca que nós deixamos na vida das pessoas. Mas aqui nós vemos que o propósito da vida dele era um propósito egoísta, como nós temos visto hoje em dia. Tudo que ele se preocupou em fazer, ora, o que eu vou comer, eu vou beber, eu vou descansar.
E quando a gente olha para o mundo, pessoal, o que a gente vê? Pessoas que estão querendo comer, beber e descansar. Não tem buscado a construção de uma vida eterna, um legado eterno. Um grande exemplo é o dia de hoje, a Páscoa, o Natal. O mundo transformou a Páscoa e o Natal como comer chocolate e dar presentes. Quando nós sabemos, a gente pode até esquecer, mas a gente sabe. A Páscoa de Jesus foi quando eu li isso para as minhas filhas. A gente teve ali o nosso almoço, ali eu dei o ovinho de Páscoa para elas, mas antes de dar isso, antes de fazer isso, eu peguei a Bíblia e fui ler como foi a Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus foi tensa. Ele disse, todo mundo vai me trair, alguém vai me trair, todo mundo vai me abandonar. E todo mundo fala, não, eu jamais farei isso. Eu não, o outro vai, eu não. No final todos abandonaram. A última ceia dele, a última Páscoa dele, ele falou que ele ia beber o último cálice de vinho, aquele era o último cálice até que ele tivesse com o Pai. Ou seja, aquela seria a última refeição dele. Ele estava lá derramando gotas de sangue, de aflição. Essa foi a Páscoa de Jesus. Que por todo aquele sofrimento, pelo seu sofrimento, pela sua angústia, nós podemos ter vida. Essa foi a Páscoa dele. Para que a nossa vida fosse uma vida poderosa, abençoada, porque a palavra diz que ele venceu a morte. E nós podemos vencer, vivendo eternamente com o Senhor. E o Natal, né? Onde transformaram em presentes, onde nós celebramos a vinda do nosso Salvador, o nascimento do nosso Salvador. Então é muito fácil a gente se distrair, pessoal. Porque ontem, hoje, amanhã, com certeza, cristãos estão sendo mortos, foram mortos ao redor do mundo. Então nós temos que trazer essa consciência que o Senhor chamou aquele homem de louco, seu insensato. Você está construindo tudo para agora, para esta vida, sem planos para a eternidade, é como Ezequias. Lembra do Ezequias que o Elias ele foi lá e disse para ele, você vai morrer, organiza a sua casa, organiza a sua vida que você vai morrer. E ele virou para o lado, ele orou ao Senhor, Senhor tem sido fiel, o Senhor tem feito a minha parte, Senhor, não. E o Senhor foi lá, mudou, deu mais 15 anos para ele. Ele poderia ter feito com esses 15 anos coisas muito boas. Só que o que ele fez? Bom, Deus me deu mais 15 anos, agora eu vou curtir. Trabalhei demais, me preocupei com muita coisa, agora eu vou aproveitar. Aí teve o Manassés. Manassés foi o pior rei da história. O mais carnal, o mais bruto, o mais terrível rei que já teve em Israel. Por quê? Porque naqueles anos que ele teve, ele não formou Manassés, ele abandonou Manassés. E ele cresceu revoltado. E aí quando o homem de Deus foi lá falar com ele, de como seriam os descendentes dele, o futuro, que teria problemas e que os babilônios viriam e levariam tudo para a terra deles, ele falou, boa essa sua palavra. Porque ele pensou, comigo vai estar tudo certo. Quem vai ter que se preocupar com isso são os meus filhos e netos. Ou seja, ele não plantou para a eternidade, ele não plantou nem para a próxima geração. Quanto mais um legado para as próximas gerações. Então, meus queridos, a gente tem visto pessoas viverem desse jeito, somente para esta vida. Nós vemos aqui, eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou folgar, vou descansar, vou me alegrar. Você já percebeu que quem que vive cansado, quanto mais ele descansa, mais cansado ele fica? Já percebeu isso? Porque é um cansaço da alma, não é do corpo. Você dormia aí uma noite
bem dormido, ou uma semana, que às vezes um dia só não recupera, mas uma semana aí, ó, 8 horas certinho, você fica novo. Mas as pessoas estão buscando encher a sua vida de algo que só Deus pode guardar. Pode ver, quem gasta muito, uma hora, ele não consegue mais se preencher com nada. Ele compra roupas, coisas, e não tira nem etiqueta, nem usa. É só pelo vício de comprar. Porque está tentando preencher algum vazio que só Jesus pode preencher. Pessoas que comem, se entretêm, precisam de mais vídeos, mais séries, mais Instagram, mais comida, mais alguma coisa. É um vazio. É um vazio que só o Senhor pode preencher. Porque uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Fala comigo, por favor. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Salomão teve 1000 relacionamentos e ele terminou sozinho, infeliz. Porque não era uma outra mulher que ia fazer ele feliz, era ele estar feliz. Era ele estar preenchido pelo Senhor. Salomão teve os melhores cavalos, ou seja, os melhores carros, que seriam os carros da época. E ele estava dizendo, tudo é vazio, tudo é correr atrás do vento. Então muitos estão exaustos na verdade, pois estão colocando toda a sua força para correr atrás do vento. Você nunca vai alcançar o vento. E há momentos, pessoal, que os desafios chegam. Há momentos que a gente se depara com situações que a gente olha e parece que, não, dessa eu não vou passar. Dessa eu não saio. Mas a gente sai. Mas a gente passa. É quando aquilo que a gente acredita sai de nós. Se eu estou cheio do Senhor, cheio da fé, cheio da esperança no Senhor, vou botar isso para fora. Mas se está saindo medo, se está saindo necessidade, se está saindo egoísmo, também vai sair. Então a gente precisa fazer essa análise. Nós não estamos aqui para viver apenas para essa vida. Enquanto eu vivo para algo maior, Deus está cuidando de mim. Mas enquanto eu vivo apenas para os meus interesses, os meus filhos estão se perdendo, eu não estou construindo nada sólido, eu não estou fazendo nada de útil no final das contas. É quando as pessoas morrem e nada ficou. Tudo desapareceu, porque não fez nada com solidez, nada na rocha. Deixa eu ler para você aqui, ó, em Isaías 41:10, olha só. Vou ler na amplificada e na atualizada. Não temais, não há nada a temer, pois estou contigo. Não olhe ao seu redor com terror e não fique desanimado, pois eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer e o endurecerei nas dificuldades. Sim, eu vou te ajudar. Sim, eu vou te segurar e te manter com a minha vitoriosa mão direita de retidão e justiça. Não tenha medo de qualquer coisa, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei. Esteja certo de que te ajudarei. Eu certamente vou segurá-lo com a minha justa mão direita. Uma mão de justiça, de poder, de vitória, de salvação. Olha o que a palavra diz para nós. Por que há situações, pessoal, por que há coisas, às vezes, na nossa vida, que continuam a nos incomodar, mesmo depois de tantos anos? Às vezes são pessoas, são lembranças, pode ver, às vezes a gente tem coisas, às vezes tem pessoas que quando ela aparece, ela desperta uma ira, um medo, uma raiva, uma angústia. Ela te remete a algo ruim. Às vezes você passa por um lugar e aquilo te remete. Às vezes o Google ali, monta ali uma foto e te lembra de uma foto de 5, 10 anos e aquilo te... nossa, não gosto nem de lembrar isso.
um tempo na sua vida. É diferente da gente apenas ter uma lembrança. E é diferente de quando a gente revive aquilo e aquilo desperta coisas. Por que isso acontece? Porque aquilo não foi lidado ainda, aquilo não foi tratado. Muitas vezes aquilo só foi encoberto. É como Moisés fez quando ele matou o soldado. Todo mundo no dia seguinte estava sabendo que ele matou o soldado. Por quê? Porque ele enterrou na areia. Veio o vento e descobriu. Então todo mundo viu. Ah, é o cara que Moisés matou aqui, ó. Quem te colocou como líder entre nós? Você vai nos matar igual você matou aquele egípcio ontem? Opa, todo mundo está sabendo. Ou seja, quando as coisas não são lidadas, resolvidas, vem um ventinho e aquilo descobre de novo. Aí você vê que aquilo está vivo, aquele sentimento ainda está vivo. Eu acredito que você, com certeza, quer ser uma outra pessoa daqui a um ano, daqui a um mês. Quanto mais daqui a um ano, 5, 10. Mas se eu não me fortalecer em Deus e me endurecer nas dificuldades, eu vou continuar vivendo as mesmas coisas. Você não já viu pessoas que passam 10, 20 anos, às vezes um parente, uma pessoa aí que você cresceu junto, talvez, que ela está sempre levantando defunto da cova? Não, porque o que você me fez. Não, porque o que você me falou. Não, porque isso foi imperdoável. Não. Quanto tempo faz isso? A pessoa não esquece. A pessoa não foca na mudança dela. Ela está sempre esperando que o outro... Ela não quer justiça, ela quer vingança. Tem gente que não ora por justiça. Porque se Deus é o justo juiz, qual o sentido de eu pedir, Senhor, faz justiça? Até, né, arranja os dentes, né? Isso não é justiça, isso é vingança. Senhor, faz vingança, e Deus não faz. Deus é justo. Se a pessoa fez injustiça, ela vai colher a injustiça. Mas se eu estou apenas com o meu orgulho ferido, qualquer coisa assim, Deus não vai responder esse tipo de oração. Então, quando nós desfocamos o Senhor, nós desfocamos da fé. E quando nós desfocamos da fé, pessoal, nós desfocamos daquilo que importa. Deixa eu ler para você uma passagem que está aqui, ó, em Daniel 3. O rei Nabucodonosor, olha essa história. E vamos trazendo para a nossa vida isso. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, todo mundo, toda a sociedade. Os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Ok? Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram, imediatamente, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Muitos têm vivido desse modo, pessoal. Vou dar uma pausa aqui.
submetendo ao padrão do mundo. Ah, tá todo mundo falando assim. Ah, tá todo mundo fazendo assim, ó. Ele falou, ó, todos se prostraram. Todos, mas não foram todos não, que a gente vai ver aqui. As pessoas têm vivido um tempo onde elas têm buscado cada vez mais se parecer um com o outro. As pessoas falam, se vestem, fazem vídeos, fazem fotos, ficam com o rosto, um buscando meio que parecer com o outro. Por quê? O Senhor nos fez únicos, mas as pessoas têm aceitado ser mais um no meio da multidão. As pessoas não têm trabalhado, lutado para se destacar. Simplesmente se parecer com o outro, está tudo certo. Por quê? Medo. Por que esse povo aqui se prostrou? Por medo. Por medo do rei, por medo de ser rejeitado. E muitos têm vivido assim. Por medo de ser criticado, por medo de perder alguma coisa, de perder o emprego, de não ser aceito num lugar, de ser mandado embora, de ficar sozinho, um medo. Se você fizer assim, você vai perder isso. E a pessoa vai cedendo. Ela vai cedendo, vai abrindo mão da fé, das convicções, da identidade dela. Por quê? Porque ela vai deixando outra coisa, tá todo mundo falando. Se você não fizer, você vai se dar mal. Se você não fizer, você vai ficar de fora. Se você não tomar essa decisão, se você, tá todo mundo agindo assim, você vai fazer diferente, você vai ser criticado, você vai ser pressionado. Você vai mesmo? Certeza? Para tudo na vida, pessoal, a gente vai ter um ganho e uma perda. Para tudo na vida. Uma pessoa, por exemplo, um exemplo hoje, deixou de vir na igreja porque ela quis descansar. Ela teve um ganho. Eu vou dormir mais horas. Mas ela teve uma perda. Eu não vou buscar a Deus. Então, às vezes a gente considera que a perda e ganho é algo que a gente considera ruim. Não, descansar um pouco mais, dormir um pouco mais é bom. Mas o que eu estou abrindo mão para que isso aconteça? Às vezes a pessoa, não, eu quero ter o meu momento de relaxamento, eu quero ficar assistindo aqui meus filmes aqui o sábado inteiro. Ele vai ter um ganho ali de descansar a mente dele, de ter um tempo ali só para ele, mas o que ele perde? Ele perde momentos com a família dele, por exemplo. Ele perde momentos que ele poderia estudar, ele poderia ler alguma coisa construtiva, útil. Ou seja, na vida tudo vai ter um ganho e uma perda. Se eu comprar algo, eu vou ter um ganho e uma perda. Se eu deixar de comprar algo, eu também vou ter um ganho e uma perda. A gente só tem que fazer a análise do que eu estou ganhando e do que eu estou perdendo. Então, quando eu me curvo diante de algo, aquilo mostra que aquilo foi mais importante. Aqui todos se curvaram diante de uma estátua, provavelmente do rei Nabucodonosor, por causa de medo. Ninguém estava ali adorando a Deus, não, foi por medo. E ali tinha muitos crentes, tinham muitos judeus ali, na Babilônia, que se curvaram a um padrão do mundo. Muitos têm se curvado, às vezes no emprego, às vezes no relacionamento, se curvado a um padrão. Às vezes, se não contar essa mentira, você não fecha essa venda. Você quer fazer tudo muito certinho, por quê? Você quer ser melhor que a gente? Ninguém faz assim, ninguém age assim, por que você quer agir assim? Você quer ser o diferente? Quantas vezes que as pessoas falam assim, e a pessoa... Opa, é verdade, eu tô me destacando, né? E tem aquela frase, né? Prego que se destaca é martelado. Então eu não quero ser martelado. Eu quero estar no mesmo nível de todo mundo. Mas aí eu reclamo dos meus resultados. Aí eu tenho a vida que todo mundo tem, o casamento que todo mundo tem, os filhos que todo mundo tem. Quantas vezes o crente, que o filho, o colega lá, ímpio,
tem celular, estava indo no Halloween, estava fazendo um monte de coisas. E o pai, porque, sabe, todos os colegas têm celular, todos os coleguinhas jogam esse jogo, todos os coleguinhas participam de tal coisa. Então, mas você sabe que isso não é bênção? Você sabe que isso abre uma porta, uma brecha para coisas erradas? Você sabe que isso são portas? A pessoa dá um celular para uma criança, não, mas tem todos os aplicativos, ele só abre o que eu deixo abrir. Então, mas são portas. É distração, é aquilo que vai causando uma falta de foco, aquilo que vai atrapalhando a vista dele, porque criança é desse jeito, né? Ela chega perto e aumenta a luz. Não, mas está lá, está dentro de casa, está ali no computador, está no quarto, está no lugar mais perigoso às vezes. Porque dentro daquele quarto não está se relacionando com a família, dentro daquele quarto está assistindo uma pornografia, naquele quarto está tendo conversas inapropriadas, erradas. Aí vai todo mundo, qual que era a diferença do Templo de Salomão e da Torre de Babel? O Templo de Salomão eram feitas com pedras. Pedras, cada uma num formato e todas se encaixavam. Na Babilônia, na Torre de Babel, eles faziam tijolos. Ou seja, todo mundo igualzinho, todo mundo quadradinho, todo mundo no mesmo formato, formatados. Hoje a gente vive num tempo onde a maioria das pessoas está já formatada a pensar, a falar e a agir do mesmo jeito, a se curvar diante de uma situação. E aqui, haviam muitos judeus, mas que eles temeram uma ameaça. Se não se curvar vai ter problema, hein? E muitos têm vivido assim, pessoal. Sabem o que é certo e o que é errado, mas têm medo de arriscar, têm medo de confrontar, têm medo de se posicionar. Estão buscando um lugar que é seguro. E a gente sabe muito bem que na prática não existe lugar seguro. Muitos têm buscado fazer igual aquele homem, buscado o conforto e a segurança. Eu tenho muito dinheiro, então agora eu vou curtir, eu vou comer, vou beber, vou descansar. Muitos têm vivido buscando o conforto e a sua segurança. Não estão buscando ser fortalecidos e endurecidos nas dificuldades. Esse povo aqui, que se abaixou, eles estavam querendo ficar bem com o rei, eles estavam querendo preservar o emprego deles. Então muitos abrem mão do que sabe que é certo, por causa desse conforto, mas não é o conforto, é um conforto da sua carne. É de uma segurança que é uma zona de conforto, que a pessoa não arrisca, que a pessoa não faz nada novo, que a pessoa não rompe. Essa é uma zona de conforto perigosa. Tem medo de enfrentar situações, vai enterrando, vai colocando embaixo do tapete. Não arriscam, não sonham, não creem, não jogam a sua confiança no Senhor. Então quem vive assim vai passar o quê? Anos reclamando da vida, anos culpando pessoas. Não, porque Deus não me responde, não, porque a culpa é de tal fulano, é porque a culpa é de tal situação, é porque eu tive isso, é porque me fizeram isso. A pessoa nunca assume responsabilidade. E aí o que vai acontecer? Daqui a 5, 10 anos, ela vai estar no mesmo lugar. Porque cada pressão que chega, ela vai e se curva. Ela não se mantém. Ela não se mantém firme. E eu vou mostrar para você aqui, você vai ler comigo a diferença. Você viu que então, houve um decreto que quem não se submetesse a essa situação ia para a fornalha. Aqui no 8. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro e que
todo que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Foi isso, né, o rei, que o senhor fez, né? Há alguns judeus que nomeaste para a inveja, né? Que nomeaste para administrar a província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos. Olha a fofoqueira aqui. Não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, fala comigo, por favor, pessoal, será melhor para vocês. Não tem essa frase que as pessoas falam? Vai ser melhor você fazer assim, hein? Estou te avisando, é melhor que seja assim, é melhor. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então aqui, ele se colocou acima de todos os deuses. Tanto que depois de um tempo ele pastou, né? Foi pastar, ficou louco. Que ele trouxe toda a glória para si. Então, pessoal, a pressão, ela vai chegar. Cedo ou tarde. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas ela vai chegar. E como é que nós vamos reagir? Agora, não era mais alguém que estava tocando, eles ficaram lá em pé. Agora o próprio rei chamou eles cara a cara para falar, vai ser melhor que vocês façam isso, hein? E eu quero ver quem vai livrar. Será que quando alguém aparece, quando uma situação, às vezes não é uma pessoa, uma circunstância, que vem encontrar você, pode ser uma questão médica, pode ser uma doença, isso daqui não tem jeito, não tem cura. Às vezes pode ser uma situação que você precisa de uma resposta, uma ação judicial. E agora, não tem jeito. Está todo mundo falando que não tem jeito, não tem o que fazer. Isso daqui vai perder, isso daqui vai morrer, isso daqui não vai acontecer, isso daqui você não tem o que fazer. Então situações vão vir para nos fazer temer, calar e nos curvar. Que a pessoa fala, é melhor você pegar o que dá. Faz, se contenta com isso, é melhor, né, melhor que nada. Mas Deus não tem isso para você. A pressão vai vir, e como que nós vamos reagir? Nós seremos endurecidos, fortalecidos nas dificuldades? Ou, não, tá bom, é verdade, vou deixar, vou abandonar, vou desanimar, é melhor do que nada, né? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele falou, quem que vai te livrar das minhas mãos? Meu Deus pode. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Quando está dentro de nós, pessoal, quando aquela certeza, aquela convicção está dentro de nós, a gente não precisa se defender. Você quer ver uma pessoa mostrar que ela não tem segurança do que ela está falando? Ela falar um negócio e começar na sequência a justificar tudo, e tentar explicar, e tentar convencer. Ele não está seguro do que ele está falando. Quando aquilo é verdade para você, aquilo acabou. É isso, tá? É isso que eu quis dizer. Ponto, acabou. Quando nós cremos, quando nós confiamos, sai isso de nós. Senhor,
Eu não tenho controle sobre isso. Senhor, estão tentando me prejudicar aqui. Essa situação veio para minar a minha vida, minar as minhas forças, minar a minha energia, acabar com o meu casamento, acabar com os meus filhos, acabar com as minhas finanças, arruinar a minha vida. Então eu preciso do Senhor. Eu não vou me curvar. Ele falou, se Ele quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, a gente não muda. Não tem gente que busca Deus só enquanto tudo parece favorável? É a mulher de Jó. Jó falou para o Jó. A mulher de Jó falou para o Jó. De que te vale essa sua fidelidade? De que te adianta, ô Jó, você continuar aí na sua fidelidade, desse seu jeito? Abandona Deus, amaldiçoa Deus e morra. Aí, ó, deixa para lá, esquece, ó, Deus tem raiva da gente. E o Jó falou, você fala como uma louca. A gente é bom para receber o bem e não saberia receber o mal? Ou seja, vai ter situações sim, porque Deus vai testar o nosso caráter, se a gente ama a Deus pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele é. Você não vai amar seu filho só pelo que ele faz certo. Você ama o seu filho pelo que ele é. Ah, hoje ele fez arte, hoje eu não amo você. Não existe isso, assim é Deus. E assim tem que ser a nossa relação com Deus também. Eu amo a Deus pelo que Ele representa, pelo que Ele é na minha vida. Então, quando há uma convicção real, nada muda. Não tem pressão, não tem ameaça, não tem elogio. Que às vezes não é só a pressão, às vezes é a bajulação. Ó, não vou me lindar com essa pessoa, né? Porque ela é boazinha, ela é simpática, né? Às vezes é uma manipulação. Não tem vantagem. Não, mas eu estou ganhando com isso. Se eu fizer assim, eu estou ganhando. Não. Isso é certo ou errado? Eu tenho valores e princípios muito claros. Não é um perigo. Ah, não, porque está todo mundo com medo disso, com medo daquilo. Não. Eu não vou viver com base no medo. Eu não vou viver com base nos perigos que estão dizendo aí. A gente vive num tempo, pessoal, onde de tempos em tempos alguém está dizendo que isso ou aquilo é perigoso. Ou não, isso é uma ameaça, isso daqui agora está difícil, agora está perigoso. Ou não, isso daqui sempre vai ser assim. Sempre foi assim na história da humanidade. Sempre haverá tempos mais difíceis, sempre haverá tempos de conflitos, de guerras, de perseguições, de opressão, de uma série de situações. E qual é a nossa posição? Onde nós estamos, pessoal? Eu não posso dizer que não, Deus é tudo na minha vida. Não posso dizer que eu acredito em Deus, mas eu me curvo diante dos problemas, diante das ameaças. Esses jovens aqui, ó, eles tinham valores muito claros. Eles não viviam com base na conveniência. Muitos vivem com base na conveniência. Muitos crentes têm uma vida oculta. Muitos crentes mentem, são falsos. Vivem com base na necessidade, não com base na fé. Tomam decisões com base na necessidade. Ó, eu estou precisando disso, então eu vou abrir mão disso, daquilo. Vou abrir mão da minha família, vou abrir mão de Deus, vou abrir mão da minha liberdade, vou abrir mão da minha saúde, vou abrir mão das minhas convicções, por causa de uma necessidade. Muitos têm trocado Deus por qualquer coisa, trocam Deus por um negócio, por uma amizade, uma conveniência. Ah, se eu tiver com tal pessoa, vai ser bom para mim, vai ser bom para os meus negócios. Não mostra no que ele acredita de verdade. Não se destaca diante dos ímpios. E a gente foi chamado para ser sal e para ser luz. Você sabe muito bem onde tem uma luz, onde não tem luz. Você sabe muito bem numa comida onde tem sal, onde não tem sal. Então, tem que ter muito claro, tem que estar muito claro onde tem um crente e onde não tem um crente. Onde tem um cristão, um crente não, um cristão. Onde tem um cristão. Senão, eu me torno mais um que me curvo e não me destaco. Porque todo mundo estava ali, ó, curvado. Ali podia ter judeu, podia ter muçulmano, podia ter budista, podia ter qualquer coisa. Estava todo mundo no mesmo lugar. Mas tinha 3. Todo mundo ali abaixado, tinha 3 em pé.
Quem são esses 3 doidos aí? Será que eles não entenderam? Será que eles não entendem a língua? Não, são 3 convictos. São 3 homens de Deus que não vão se vender. Cada dia, pessoal. Cada dia, cada palavra, cada atitude que nós temos é uma semeadura. Então o problema não é o que alguém está falando ou está pensando a meu respeito. O problema é o que Deus está vendo, o que Deus está vendo no meu coração. Eu posso esconder de todo mundo, mas eu não escondo de Deus. O problema não são as pessoas. O problema são as portas que eu abro e que podem até afetar os meus filhos, podem afetar os meus descendentes. São portas que estão sendo abertas. A porta da covardia, a porta da incredulidade. Quantos cristãos, quantos crentes que estão perdendo seus filhos para o mundo, para a imoralidade, para a pornografia, para o ateísmo. Estão perdendo, não, mas criou na igreja. Criar na igreja não resolve. Não, mas eu levei na escolinha a vida toda. E levar na escolinha a vida inteira não resolve. É botar princípios e valores. Tem um monte aí que tem dado celular, tablet, tênis da Nike, roupa boa, tem annual pass, vai nos parques, conhece tudo, mas às vezes não tem nenhuma Bíblia. Às vezes não tem lá um momento no dia que aquele pai, que aquela mãe senta com a família e lê a palavra. Não dá a Bíblia, dá um presente, dá um negócio, dá um brinquedo, mas não dá uma Bíblia, não, um capítulo por dia, meu filho, você vai ler. 2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia. Nossa, mas tadinho do quê? Ah, mas demora muito. Tem gente que não oferece 1% do seu dia, que são 15 minutos, para Deus. Não, porque eu estou corrido, eu estou atribulado, eu tenho muita coisa para fazer. A gente está se tornando Marta. Jesus estava dentro da casa da Marta, mas a Marta não tinha tempo para Jesus. Muitos dizem, eu sou crente, eu sou cristão, mas eu não tenho 15 minutos para Deus. Eu não tenho tempo para assistir um programa, eu não tenho tempo para ler um capítulo da Bíblia. E eu quero ir morar no céu, eu quero ser abençoado, eu quero que as portas sejam abertas para mim, eu quero que as minhas filhas e os meus filhos assim sejam extraordinários. Não pode, é impossível isso acontecer. Não, está amarrado. Peraí, está amarrado o quê? São plantios, são semeaduras. O que eu estou semeando? O que nós estamos plantando? Veja, pessoal, que aqui, a música não tinha nem começado. Lembra, tem essa expressão, né? As pessoas dançam conforme a música. Aqui a música não tinha nem começado, o povo já estava abaixado. Não tem assim? Muitos que vivem assim. Uma sombra de medo, uma sombra de ameaça, a pessoa já se esconde, já se fecha, já se guarda, meu Deus. Ou seja, ela já está dançando conforme a música, se curvando conforme a situação, numa ameaça. Mas aqui nós vemos homens de convicção, homens que não se venderam. Olha aqui no 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, 19, que seu semblante mudou, ficou endemoniado agora. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume e ordenou que alguns, presta atenção, pessoal, aqui a gente lê e fica um negócio rápido, mas presta atenção, o homem ficou furioso, e aí imagina o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, imagina você está diante do rei, você tem uma fornalha lá, o homem ficou possesso, e você está aqui, ele está vendo os preparativos, jogando mais madeira lá, vamos aquecer essa fornalha, está vendo o negócio caminhar, e você está vendo aquilo acontecer. 7 vezes mais. Ordenou que alguns dos soldados mais fortes, não precisava, mas pegou os mais brutamontes que tinha ali, do seu exército, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não estavam correndo, não estavam fugindo. Mas vai amarrando. Aqueceu lá, trouxe uns armários aqui, amarrou os braços, as pernas. Você está lá, só na pressão. E os atirassem na fornalha em chamas. E foi levando eles até chegar lá na fornalha.
Presta atenção no negócio. Você já deve ter percebido uma coisa, né? Quando a gente se posiciona com firmeza, com postura, quando a gente vai para Jesus de verdade, quando a gente diz não para o pecado, não para uma proposta indecente, maligna, errada, as coisas tendem a melhorar ou piorar, pessoal? Piorar. É engraçado. A gente tem um engano de que a gente vai aceitar Jesus e tudo vai ficar melhor. Jesus disse, ó, que quem quiser me seguir, não vai ter mamão com açúcar, não vai ter algodãozinho doce. Quem quiser me seguir, pega a sua própria cruz, diariamente, não é um dia só, ó, aceitei Jesus, pronto. Passei no teste, venci isso. Pega a sua cruz diariamente e me siga. Então eu estou carregando a minha cruz, Jesus carregou a dele, você carrega a sua. Ele não vai carregar a minha, mas eu também não consigo carregar a dele. Então cada um vai carregar no seu nível. Então carregue a sua cruz. Então muitas vezes a gente toma decisões convictas, parece que a gente fez uma bobagem, parece que ficou pior. Parece que ficou pior e ficou mesmo. Ó, aumentou 7 vezes, prenderam eles, jogaram eles. Então o diabo, pessoal, pessoas, tudo, sentimentos, tudo vai vir para nos intimidar. Ó, estão te prendendo, ó, estão te amarrando, ó, estão te ameaçando, ó, você vai morrer, ó, tá mais quente, tá pior, o tempo tá passando, para ver se a gente cede. Os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes, outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Olha só, a ordem do rei era tão urgente. Olha o tipo de urgência que esse homem tinha, né? E a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Então veja, isso foi urgente para ele. Não era proteger uma fronteira, acabar com a fome ali da Babilônia, não. O urgente era, vamos queimar esses sujeitos aí, ó. Me contrariou, eu vou acabar com eles. Então veja, às vezes as pessoas têm colocado tanta urgência em coisas, e corre para lá, e corre para cá, e preocupa com aquilo, colocado tanta urgência em coisas que não está trazendo vitória para ela. Então a urgência dele, ó, foi para amarrar, para esquentar e para jogar eles lá. Será que as nossas prioridades, aquilo que a gente diz que é nosso, eu tenho que resolver isso, isso é urgente. Será que isso realmente é urgente? Será que o que está acontecendo ali debaixo do meu nariz, dentro da minha casa, dentro do meu casamento, com os meus filhos, não seria infinitamente mais urgente? Será que o meu relacionamento com Deus não está criticamente urgente? Não sei. É que às vezes a gente olha muito lá fora, lá na frente. Não, porque aquilo outro eu tenho que resolver. Então, e aqui dentro, aqui pertinho? É urgente também? No 24, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos, olha como é que ele fala agora, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Ele, algum tempo atrás, ele falou: que Deus que vai servir, que vai proteger vocês de mim? E agora ele fala: servos do Deus Altíssimo. O que isso mostra, pessoal? Que estes 3 homens, lembra que Jesus falou? E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todos aqueles que estavam abaixados ali não impactaram Nabucodonosor. Mas esses 3 jovens que se sobressaíram, que disseram não a ele,
não a proposta dele. Foram testemunhas do Senhor. Jesus nos chamou para sermos testemunhas do padrão dele aí fora. E esse rei foi impactado pela diferença que esses jovens fizeram. Todos os outros se curvaram, ou seja, ninguém impactou ninguém. Então, o que a gente tem que entender? Somente com uma postura diferente, uma postura diferente, uma postura diferente, é que a gente vai impactar esse mundo. Se eu for mais do mesmo, mais um tijolinho, mais um que fala igual, pensa igual, reage igual, eu não vou impactar ninguém, a começar os da minha casa. Então, somente com uma postura diferente é que nós vamos salgar e iluminar este mundo. Olha que o 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja... Olha só esse homem, olha a mudança depois que alguém impactou ele. Olha só a diferença. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Então, veja, algum tempo atrás, pouco tempo atrás, tinha um decreto. Um pouquinho de tempo depois, um novo decreto. O que isso nos traz, pessoal? Que um cristão posicionado, ele muda decretos, ele muda leis, ele muda situações, ele muda circunstâncias. Isso nos ensina o quê? Resiliência. Resiliência diante das pressões. Começou muito difícil, sim. Começou muito difícil, mas terminou muito bem. Por quê? Porque eles resistiram. Imagina, pessoal, traz para a sua vida, para o seu dia a dia. Imagina se todos no seu trabalho, todos na sua casa, pudessem ver Deus por sua causa. Esse homem viu Deus por causa daqueles homens. Imagina quantas pessoas podem ser abençoadas pela sua causa, por conta do seu posicionamento firme e diferente do mundo. E o mundo que eu quero dizer de um monte de crente também. Um monte de lugar que fala e pensa e age igual a todo mundo. Imagina isso. Mas isso só pôde acontecer porque aqueles jovens saíram do lugar seguro. Saíram do lugar que todo mundo diz que era o lugar deles. Eles arriscaram. Eles não foram na manada, no meio da multidão. Eles arriscaram pela fé, eles mostraram a diferença. Você deve se lembrar que eles eram amigos de Daniel. Eles passaram 3 anos em separação. Eles eram uns caretas, eles eram chatos, os que só comiam legumes e água. 3 anos. Por quê? Porque eles decidiram, junto com Daniel, que eles não iriam se contaminar. Então, às vezes, as pessoas olham, nossa, você vai tanto na igreja, nossa, você fala desse jeito, você não participa de tal coisa, você não participa de tal churrasquinho, você não vai em tal festa, com tal tipo de situação. Mas não é para a gente vai para morar numa caverna, ser um isolado? Não precisa. A gente tem que fazer essa análise. Esse ambiente tem pessoas que compactuam com os mesmos valores, os mesmos princípios que os meus? Mas o que o povo ali do trabalho vai falar? Eles abriram mão da vida deles, não se importando com o que iriam falar deles, e nem se importando com o que iriam fazer com eles.
Então, às vezes, pessoal, a gente está preso a coisas muito pequenas, muito insignificantes. O que vão falar? O que vão pensar? Não, o que Deus está vendo? O que Deus sabe? O que eu sei que é verdade? Qual é a minha urgência de verdade? Tem gente que para manter uma imagem, ela está em lugares que ela não deveria estar, com pessoas que ela não deveria estar, gastando o que ela não deveria gastar, fazendo coisas que não seria para ela mais. Eles arriscaram pela fé. Eles se santificaram, eles estavam ali, ó. Às vezes, as melhores, não é para fazer nada, confraternizar. Não, tem a sua confraternização. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa aqui, ó. Vai ter as nossas questões da Páscoa, agora depois do culto, vamos ter a nossa Santa Ceia, e ao final do trabalho teremos ali as nossas questões com as crianças lá fora. Vai ser muito legal, muito divertido. Então sim, isso é saudável, isso é bom. Mas às vezes, está faltando mais tempo com seus filhos ali, ó, conversando. Às vezes não está faltando mais um filme, mais um passeio, está faltando ficar ali à mesa, ao redor da mesa. Todos almoçando, jantando, tomando café no mesmo tempo, à mesa, conversando, perguntando como foi seu dia. Tratando coisas, ó, eu vi isso em você, ó, você foi impreciso naquilo, ó, isso é uma mentira. E ir lá ensinando, não, dá muito trabalho, não quero lidar com isso não, está muito chato, não, eu quero ter meu tempo. Por 3 anos, esses jovens foram os caretas. Às vezes vai ensinar para um filho, por exemplo, sobre a santidade, sobre a virgindade, sobre dar o primeiro beijo no altar. Mas às vezes nem o próprio pai, a própria mãe apoia isso, porque o mundo está falando que isso é ultrapassado, isso é coisa antiga, isso é coisa que ninguém se faz mais, ninguém se fala mais. Pois é, por isso que o mundo está uma bênção, né? Está tudo perfeito, as pessoas estão saudáveis, felizes, não tem separação, não tem crianças perdidas por aí, né? Porque quanto mais longe dos princípios bíblicos a gente sai, mais perto do que o diabo faz, que é roubar, matar e destruir, as pessoas estão ficando. Então a gente precisa, ó, analisar isso. Ó. Imagina, tinha um monte de judeuzinho ali, e o Daniel, o Sadraque, Mesaque e o Abednego estavam ali, ó, sem comer, 3 anos sem comer uma carne, 3 anos sem tomar um suco de uva, um vinho, 3 anos a legumes e água. E aí ele fala assim, vocês são bobo demais, aí ó, vocês estão perdendo, olha essa coxa de frango, olha essa picanha aqui, ó, olha esse negócio, olha que maravilha. Todo dia, a mesma coisa. Por quê? Porque eles estavam convictos, eles tinham valores. Não importava a chacota, é o crentinho. Olha lá o crentinho, olha lá, agora quer ser santinho, quer ser melhor que os outros. Não, eu sei quem eu sou. Eles não mentiram, eles não buscaram outros deuses, eles não quiseram se parecer com outras pessoas, eles praticaram aquilo que eles sabiam que era o certo. Então a gente só vai ver o poder de Deus, pessoal, nas nossas vidas, nos tornando a diferença em um lugar, mostrando a diferença. Já tem muitas pessoas que são mais do mesmo. Por isso que a gente vê como que as coisas estão. Então a palavra está falando, aconteça o que for, tema Deus. Não troque Deus por uma vida qualquer. Pelo que eu vou beber, comer, descansar, viajar, desfrutar, passear. Não. Deus tem muito mais do que isso. Deus tem uma vida plena, abundante. Deus tem vitória, resposta. Deus tem uma vida diferente do que a gente tem visto por aí. Então, mesmo que a gente seja pressionado, está diante de uma fornalha, de uma ameaça, a gente tem que ter essa segurança. Eu estou diante de uma fornalha, diante de uma ameaça, mas ela não vai me queimar. Eu sei, Senhor, não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que ela não vai me queimar.
A resposta, pessoal, está em arriscar na fé. A resposta está em se diferenciar na fé. A resposta está em confiar naquilo que a palavra está falando. Ó, rei, se o senhor fizer, o senhor pode fazer. Se ele não fizer, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, às vezes, Deus está esperando chegar naquele limite para você, porque muitas vezes, pessoal, a gente pede para Deus, Senhor, me livra da fornalha, me livra desse problema, mas nem sempre. Se Ele me livrasse de todos os problemas que a gente já teve, a gente não seria quem nós somos. A gente não teria os testemunhos que nós temos. A gente não teria as experiências que nós temos. Então, não. A gente tem que confiar no Senhor. Senhor, seja feita a sua vontade. Porque muitas vezes a gente vai pedir, Senhor, me livra disso. Ele vai te deixar cair dentro da fornalha. Para que você confie nele e saia melhor. E edifique pessoas, porque se você não tivesse problema nenhum, como as pessoas conheceriam Jesus? Mas por você viver situações, às vezes uma cura que foi vencida, um casamento que foi restaurado, um filho que foi salvo, você agora tem esperança para passar para outras pessoas. Você traz vida, esperança e oportunidade das pessoas viverem algo novo também. Então o Senhor, muitas vezes, Ele não vai nos tirar do problema, Ele vai nos permitir. Deus não livrou o Daniel da cova dos leões, mas livrou dentro da cova dos leões. Amém, pessoal? Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. O que o Espírito Santo falou ao seu coração hoje? Veja, tudo aquilo que foi assombroso, assustador no começo, no final não terminou daquele jeito. Por quê? Porque é o que esses jovens falaram. O meu Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que todo esse tipo de... todos os problemas, todas as situações que a gente possa estar enfrentando. A palavra nos diz, pessoal, para a gente se alegrar com as perseguições, com os problemas. Ele fala para a gente se alegrar. Então eu tenho que me sentir abençoado. A palavra diz, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por grandes provações. Então, essa pressão que às vezes você está passando, eu vou passar por causa de Deus. Eu não vou me curvar a isso, eu não vou me dobrar, eu não vou temer essa situação. Então tome essa decisão. Qual é a dificuldade, qual é a fornalha que às vezes você está pedindo para Deus para não passar? E às vezes Ele está falando, pode entrar. Pode entrar que você vai entrar e vai sair. Vamos nos levantar no Espírito. Quantas vezes talvez que a gente foi pressionado e acabou cedendo? E o diabo vai analisando, pessoal. O diabo vai acompanhando e vai vendo os nossos padrões. Então, se eu caí uma vez, se eu fracassei uma vez, se eu me curvei uma vez, onde você acha que ele vai atacar? Na mesma situação. Então, nós estamos aqui, para não nos curvarmos diante das situações. Para nós nos levantarmos de verdade. Deus tem favor para você, pessoal. Confia nele. Vamos dar passos corajosos. Deus vai permitir situações para que a gente possa testemunhar o poder dele nas nossas vidas. Deus vai permitir situações para que aquilo se torne um testemunho e eu me fortaleça no Senhor. Então toma posse desse testemunho. Tome posse dessa cura, tome posse dessa mudança, toma posse dessa diferença, toma posse dessa situação, porque você não vai se curvar. Porque você vai ver que tudo vai terminar bem. Parece, talvez, num momento, que não vai terminar bem. Não tá nada certo, está tudo assim, na pressão, na dificuldade. Mas vai. Fala com o Senhor neste momento, por favor. Fala com Deus.
Abra o seu coração. Glorioso és, na tempestade está. Creia nisso. Vai terminar tudo bem. Vai terminar tudo bem. Apenas não se curve diante dessa situação. Apenas não se curve diante das pressões. Mostra a diferença. Mostra a diferença. Mostra a diferença. Confie no Senhor, confie no poder do Senhor, apresente ao Senhor aquilo que você tem sido pressionado, apresente, coloque diante do Senhor essa situação, o que representa essa pressão, essa fornalha diante de você. É uma questão financeira, é uma questão na saúde, é uma questão espiritual, na sua alma, no seu coração, o que é? Não ceda, não se curve. Não ceda, não se curve às ameaças, às pressões. Não ceda, não ceda àquilo que estão dizendo. É melhor você aceitar isso, é melhor você se conformar com isso. Não se acomode. Não se conforme com isso, não se acomode com isso, não aceite isso na sua vida. Levante-se hoje no Espírito, levante-se com fé, levante-se com autoridade, apresente ao Senhor: meu Deus, eu preciso disso, Senhor, eu preciso dessa situação mudada, eu preciso dessa situação renovada, eu preciso dessa situação transformada, Senhor, eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa vitória. Eu preciso dessa porta aberta, eu preciso dessa restauração, eu preciso dessa reviravolta na minha vida, Senhor. Me ajuda, me dá força, Senhor, para entrar. Me ajuda, Senhor, me dá força para passar por essa fornalha, Senhor, porque nem sempre o Senhor vai nos tirar de entrar na cova dos leões, de entrar na fornalha, mas Ele nos livra lá dentro, Ele nos livra durante o processo. Creia nisso, creia nisso. Creia nisso, é neste tempo, é nestas situações que você é fortalecido, é endurecido para ocupar lugares altos. Creia nisso em nome de Jesus, creia nisso em nome de Jesus, creia na palavra, creia que você não está sozinho, creia que você não está desamparado, creia que você não está aqui e vai perder, pelo contrário. Tudo começou com um decreto violento de pressão e terminou com outro decreto, que se alguém dissesse mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que a sua casa seria destruída. Então acredite nisso. Deus muda situações, pessoal. Deus busca pessoas, corações quebrantados e fortes, que mantém a sua fidelidade, que mantém a sua convicção, que não cedem para pessoas, para pressões, para circunstâncias, que não cede para nada, somente para Ele, que não se curva diante de inimigos, mas se curva diante de Deus. Acredita nisso, acredite nisso em nome de Jesus. Não aceita diferente, pessoal, não aceita. Às vezes alguém disse aí, você já perdeu, isso daí já não tem mais o que fazer, mas aqui já está fechado, já está consumado. Declare isso, creia, coloque nas mãos do Senhor, não está perdido. Ninguém está aqui numa situação tão perigosa quanto a deles, e eles creram, o meu Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, eu vou continuar confiando em Deus. Isso é convicção, pessoal, isso é convicção. Deus não deixa falhar, Deus não deixa você perder, mas eu continuo confiando. Como o Jó, em todas as situações que ele viveu, ele falou: louvado seja o nome do Senhor. Em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele falou: também eu vou parar de buscar Deus, também eu vou parar de buscar, também eu vou desanimar, também eu não quero saber de mais nada.
Não é assim que as coisas funcionam. O Senhor permite, tem gente que nunca vai para um outro nível, porque ela sempre para nesse momento da pressão. Ela para, ela cede às pressões, ela busca por necessidade, ela toma decisões com base no medo. Ela toma decisões com base na necessidade e no medo. Nós não podemos viver assim, o mundo já vive assim. Quem não acredita vive assim, pessoal, nós não podemos aceitar isso. Tem sempre alguém que está dizendo, fica quieto, não enche o saco. É o que disse pro Bartimeu: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fecha a boca, Bartimeu, fica quieto, você está incomodando todo mundo. Tem um monte de vozes por aí, pessoal, que está dizendo, para, desiste, não continua, desanima mesmo, separa mesmo, toma esse negócio mesmo, não, faça desse jeito. E não é isso que Deus tem para você. Deus não tem derrota, Deus não tem divórcio, Deus não tem morte, Deus não tem miséria, Deus não tem derrota para você. Não acredita nisso. Isso não é de Deus. A derrota não é de Deus, é do diabo. A vitória é de Deus. Mas há situações que parece que a gente está perdendo, mas não está. Quando eles estavam ali na frente da fornalha, pareciam, meu Deus, acabou tudo. Mas não acabou nada. Eles entraram e saíram e ainda edificaram aquele rei. Então aquele homem foi edificado, a vida deles foi mudada. Aquele homem teve um testemunho vivo de qual era o poder do Deus Todo-Poderoso. Às vezes o que está faltando, pessoal, é uma atitude de fé, de ousadia, para aquele cônjuge se converter, para que aquele filho se converta, para aquele parente, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, não sei, realmente aceite Jesus. Às vezes está falando, não, mas eu oro, não, mas eu apresento. Não, está faltando postura, está faltando atitude corajosa. Não mais do mesmo, mais um desequilibrado por aí, mais um religioso que aponta dedo, que julga. Não precisa disso, já tem bastante. Está faltando homens e mulheres de convicção, que se posicionam com autoridade, com firmeza, que não se curvam diante da pressão. Você tem que aceitar. Não tem não. Mas está difícil. Claro que é, por isso que chama pressão. A pressão é angustiante, a pressão é incômoda, é claro que ela dói, é claro que ela incomoda. Mas onde Deus vai nos fazendo casca grossa, a gente vai crescendo naquilo. Eu passei nisso, eu passei no teste, vou passar de novo. Não, eu venci esse teste, eu venci essa situação, vou vencer de novo. E assim nós vamos vencendo dia após dia no Senhor. Tome essa decisão. Saia daqui diferente. Saia daqui e olhar para aquela situação, para aquele problema, você mude a sua perspectiva. Esta situação não é para a derrota, não é para a morte, não é para a humilhação, é para a glória do Senhor. Mas parece que está para a morte, para a derrota e para a humilhação, mas é para a glória do Senhor. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando, eu vou me alinhar, eu vou manter a minha fidelidade. É diferente de eu tomar decisões na carne. Deus não vai corrigir o que eu tomei uma decisão na carne. Deus não impediu que o Abraão deitasse com a Agar. E Deus não impediu também que o Ismael nascesse de Agar. Deus não vai corrigir as coisas na carne que eu cometi. Mas se eu estou alinhado a Deus, aí sim Ele guarda. Aí Ele se financia. Aí sim Ele está no controle de tudo. Aí sim Ele me dá a vitória. Mas aquilo que eu fiz na carne, por isso que nós não podemos agir na impulsividade e de uma forma natural, porque aquilo que eu plantei eu vou ter que colher. Então tome essa decisão, alinhe o seu rumo, alinhe ao Senhor, alinhe-se ao Senhor, tome essa decisão. Deus Todo-Poderoso, eu peço, Senhor, eu peço que essa palavra, Senhor, tenha vindo e tocado cada coração, meu Pai, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, nos levantar de forma corajosa e poderosa,
para que possamos ver a sua glória, Senhor. Que possamos ser luz e ser sal neste tempo, meu Pai. Que possamos impactar vidas, meu Pai, impactar pessoas. Que possamos fazer a diferença, meu Deus, por onde formos, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, coloca a sua mão. Coloca a sua mão sobre cada um de nós, meu Pai. Coloca a sua mão sobre cada situação. O Senhor tem o poder, meu Pai. O Senhor tem todo o poder. Faça uma grande obra nas nossas vidas, Senhor. Realiza milagres, meu Pai. Realiza maravilhas. Que aquilo, meu Pai, que estávamos sentindo, que estávamos sendo pressionados, que nós possamos dar a resposta de fé, a resposta de ousadia, a resposta de segurança no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Que ninguém saia da mesma forma, Senhor, cedendo aos medos, cedendo às pressões, mas que, a partir de hoje, que seja tomada uma decisão. Eu não vou mais entregar o meu poder, eu não vou mais tomar decisões com base no medo, eu não vou mais tomar decisões com base em achismos, com base no que estão falando, fazendo. Não, eu vou tomar decisões com base na fé, com base na palavra, com base na verdade que vem do Senhor. Eu te peço, Senhor, coloca a sua mão e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, abrindo mentes, meu Pai, quebrantando corações, criando meios, Senhor, para que o teu povo seja abençoado e que possamos ver milagres, testemunhos poderosos, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Te agradecemos pelos testemunhos, te agradecemos pelas vitórias, te agradecemos pelas respostas, te agradecemos pelos problemas que têm nos aproximado mais do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e cremos no seu poder em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor? Amém e amém. Graças a Deus, meus queridos.